Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre. Vamos começar a parte de química, né? A, a, a química, ela é basicamente. O pessoal não gosta muito de falar assim, mas a química, basicamente, ela é uma parte da física que foi mais estruturada por volta dos anos 1900 e tanto. Ah, E aí, bom, vamos tentar entender então eram, como que os modelos, né, eram estudados, né? Bom, basicamente a química ela estuda sobre coisas muito pequenininhas, né? Sobre átomos, partículas, assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui são o que a gente chama de modelos. Opa! Vamos falar a primeira coisa aqui sobre modelos atomísticos. Bom, esses modelos atomísticos, eles eram estudados para tentar entender como que a menor, como que você estuda coisas muito pequenas, né? Ah, até então, o primeiro modelo, ele vem de 1808. Ele é um modelo que é chamado de modelo atômico de Dalton. Então, modelo atômico de Dalton. Esse modelo atômico de Dalton, ele previa que basicamente o átomo, o nome átomo já vem de uma palavra grega, se eu não me engano, que diz que é a coisa, menor coisa. Ela tinha um modelo que a gente chama de modelo de bola de bilhar. O que quer dizer isso? Então ela é a bola de bilhar. Imagina que você pega algum objeto e você vai cortando ele, dividindo ele o máximo que você puder. Esse modelo diz que quando você não puder mais fazer divisões, esse é a sua estrutura primária, né? É o seu átomo, a sua parte indivisível. Então, ele diz que nesse modelo aqui, todo, toda matéria, toda matéria é formada por átomos, formada por átomos, que são esses modelos indivisíveis, que são que são maciços, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Então, e esse átomo, né? Ele tem uma característica, ele tem uma característica que ele é caracterizado, o átomo é caracterizado pela massa. Então, é isso. Esse é o nosso conceito de átomo no modelo atômico de Dalton, de 1808. Bom, logo depois você tem um outro modelo, que é o que a gente chama então de. Esse modelo veio em 1898. Então, em 1898, nós tivemos um outro modelo, que é o modelo atômico de Thomson. Esse modelo atômico de Thomson, ele é um modelo conhecido como o modelo do pudim de passas. Pudim de passas. Basicamente, esse modelo ele foi desenvolvido utilizando um tubo que eles chamam de tubo de raios catódicos,
É basicamente uma TV de tubo antiga, aonde ele fez um experimento e viu que você conseguia dividir isso ainda mais e que o átomo ele tinha cargas positivas e cargas negativas, onde basicamente é como se fosse um pudim. Então você tem aqui, ó, imagina que você tem é, um átomo e esse átomo ele é formado por cargas negativas. Então você tem várias cargas negativas aqui. Então, várias carguinhas negativas. E aí, as cargas positivas, elas eram como se fosse o recheio desse pudim, tá? Então, você tem as cargas positivas aqui espalhadas, aonde os elétrons, eles ficavam separadinhos, né? Como se fossem as passas e a carga positiva seria a massa, né? Vamos dizer assim. Tá? Então esse aqui é o modelo do Thomson e aqui foi onde foi descoberto então a descoberta do elétron veio daqui. Então aqui eu tenho foi nesse modelo, o modelo de Thomson. Logo depois, em 1911, temos um outro modelo que foi sendo desenvolvido, que é o modelo de Rutherford. 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 Esse modelo é conhecido como o modelo planetário. Então, esse é o modelo planetário. Esse modelo planetário, ou modelo nucleado, foi um experimento que ele fez jogando, né, jogando átomos em uma partícula muito fina de ouro e ele viu que esse átomo ele dividia entre núcleo e eletrosfera. Então foi basicamente ele conseguiu encontrar aquele modelo clássico que a gente encontrou, que a gente sabe, né? Então aqui temos um núcleo aqui no centro. Então isso aqui é o meu núcleo e eu tenho os elétrons orbitando esse núcleo. Então aqui eu tenho um elétron. Então os elétrons eles vão orbitando esse núcleo. Então isso aqui é a minha órbita. Então, esse aqui é o modelo do Rutherford, conhecido como modelo planetário. Já em 1913, né, poucos anos depois, a gente teve um outro modelo chamado modelo atômico de Bohr. Basicamente ele está dizendo aqui que essas órbitas, né, do modelo de Rutherford, eles eram quantizadas e os elétrons eles orbitam órbitas estacionárias. Então isso aqui, o modelo é quantizado. Então a eletrosfera, que é, né, essa órbita do elétron, ela é quantizada. Então ela tem números fixos para isso. E os elétrons, eles estão em órbitas estacionárias. Órbitas estacionárias. E aí os elétrons eles conseguem então
transitar. Então você tem uma transição eletrônica. Então, um elétron que está em uma camada, vamos supor, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma camada aqui e eu tenho outra camada aqui. E aí, eu tenho um elétron aqui, esse elétron consegue vir para cá. Ou esse elétron que está aqui consegue vir para cá. Então, eles podem transicionar, mas saindo de uma camada indo para outra. Ah, logo depois disso, e aí esse modelo, como estão muito próximos, eles chamaram até esse modelo de Rutherford Bohr, completando esse espaço. Logo depois, um cara chamado Chadwick, em 1932, ele descobriu o nêutron e algumas partículas fundamentais. Então, nessa época, foi descoberto então que o átomo ele é dividido em um núcleo, e esse tem um núcleo e a gente tem uma eletrosfera. Tá? Então, nós temos isso aqui. E no núcleo, a gente tem prótons e nós temos nêutrons. E na eletrosfera, nós temos elétrons. Esse foi o conceito que a gente utiliza grande parte nesse estudo de química do ensino médio, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui algumas essas três grandezas aqui, como prótons, nêutrons e elétrons, têm as suas características, tá? Então, basicamente, a gente sabe que os prótons, eles têm cargas positivas, os elétrons têm cargas, vou fazer assim, positivas, os elétrons têm cargas negativas e os nêutrons têm carga zero, eles não têm carga. A massa, a gente sabe que o próton tem uma massa de 1, então vou fazer assim, uma massa de uma unidade, uma massa relativa de uma unidade. Os nêutrons têm massa também relativa de uma unidade. E os elétrons, eles têm massa de 1 sobre 1836, experimentalmente. Então a massa do elétron é uma massa muito pequenininha, tá? E aí, bom, conceitualmente é isso. Cada elemento, bom, isso aqui estão falando para um átomo, né? Mas pensando nos elementos químicos que a gente conhece até então, a gente geralmente representa ele com algumas... de uma forma. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um elemento qualquer A. Então, vamos fazer aqui da seguinte forma. Eu tenho um elemento qualquer. Esse elemento eu posso representar com o número de massa dele, que a gente chama de A. Vamos fazer o seguinte, vou trocar a letra. Então, vamos supor que eu tenho um elemento X. Eu vou ter uma unidade A, que isso aqui, basicamente, o A é a massa dele, onde é basicamente a soma do número de prótons com o número de nêutrons daquele átomo. Então é prótons mais nêutrons, esse número A. Eu tenho um outro número aqui, que é o Z. Esse número Z, ele indica o número de prótons presentes no núcleo de cada átomo. Então, esse Z, ele é o número de prótons
de prótons, número de prótons com o de nêutrons daquele átomo. E além disso, eu posso, por exemplo, ter a carga do meu elemento. Então, esse Q representa a carga do elemento. Carga do elemento. Então, isso aqui a gente pode representar dessa forma. A gente pode representar o cloro, o elemento cloro. O elemento cloro, ele tem número de massa 35. O número de prótons e nêutrons, né? O número Z aqui, o número atômico dele, a gente tem 17 e a carga dele é negativa, -1, tá bom? Então esse aqui é como a gente pode representar um elemento químico, tá? Daqui a gente consegue ver na tabela periódica. Nas próximas aulas eu apresento para vocês a tabela periódica. Vamos terminar aqui então com os modelos atômicos, na próxima aula a gente continua.